Na tribuna, o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Charles. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Charles, a crise não está batendo a porta, não está batendo na porta do Brasil. A crise já está instalada. Metade, hoje, do salário mínimo não paga o custo da cesta básica. E a gente vai em qualquer supermercado, de qualquer 27 das capitais do nosso país, houve aumento no mês de abril e no mês de maio da cesta básica, são 13 itens. Olha, IPCA 8,2, juros 14,50. Eu vi um deputado da base há pouco subindo na tribuna e reclamando dos juros, parecia um discurso de um deputado de oposição. E aí eu concordo, não tem país que sobrevive com IPCA 8,2, com juros 14,5, a reunião do Copom começa hoje e termina amanhã, é bem possível que essa taxa se mantenha, 82% dos brasileiros endividados, 52% dos brasileiros inadimplentes. Olha, e tem mais. Quando o governo Lula começou, 70% da dívida do PIB, agora é 100%. Olha, o Brasil é o banco master do mundo, vai quebrar. Na verdade, já quebrou. É insustentável. O brasileiro que vai no supermercado hoje, quantas vezes a gente vê uma pessoa na nossa frente ou do nosso lado descartando produtos? Poder aquisitivo despencou. Essa votação que teve da redução da jornada de trabalho de 5,2 bate muito com o editorial do Estado de São Paulo da semana passada, o editorial da Rede Bandeirantes de televisão. Não faz sentido proibir o brasileiro de trabalhar. Garçons que nós recebemos semana passada aqui, representantes dos garçons do Brasil, serão impedidos de trabalhar 6 dias na semana. 2/3 do seu salário vem de gorjeta. Que covardia que estão fazendo com os brasileiros. 50% dos trabalhadores, Turra, deputado brilhante, deputado federal do Rio Grande do Sul, são informais. 50% nos estados do Nordeste, onde tiveram 100% de adesão à proibição, proíbe o brasileiro que quer trabalhar. Votou aqui, são justamente os estados com maior número de informalidade. Você chega no Rio de Janeiro, Turra, na Rua da Carioca. A Rua da Carioca, há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos, era o maior centro comercial do Brasil, quando a capital era no Rio de Janeiro até 1960. Todas as lojas vazias. A gente vai aqui no aeroporto, na loja do McDonald's, já tem robôs atendendo a gente. Vocês acham que vocês vão resolver algum problema com essas ações? Eu não tive nenhum problema e não tenho nenhum problema em me tornar, de certa forma, impopular. Isso é uma responsabilidade que a maioria aqui não tem. Tem medo de eleição, mas está cagando e andando, desculpa aí com a expressão, para o futuro do nosso país. Me cobrem daqui a 1 ano, 2 anos, para ver como esse país vai estar. É o menor salário mínimo da América Latina, só ganhamos da Venezuela. O Paraguai está recebendo muitas empresas de braços abertos. É o país que, entre os 30 do mundo que mais cobra tributo, devolve menos à sociedade. Esse é o Brasil do PT. Eu não tenho medo de ser impopular. Eu tenho medo de faltar a verdade com os brasileiros que não conseguem enxergar o que eu estou enxergando. Obrigado, presidente Charles. Obrigado, deputado Turra. Obrigado, deputado Luiz Lima. Na senhora dispõe do tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiras e companheiros, ocupo esta tribuna para trazer uma reflexão necessária sobre a realidade das mulheres no mercado da música brasileira, a partir dos dados mais recentes do relatório Mulheres no Mercado da Música do ECAD, edição de 2026. Não estamos falando apenas de estatística, estamos falando de mulheres reais, compositoras, intérpretes, produtores, instrumentistas, que constroem diariamente a riqueza cultural do nosso país e que, historicamente, tiveram seus direitos invisibilizados. As
As mulheres sempre estiveram presentes na formação da identidade cultural brasileira. Foram elas que transformaram suas vivências em música, que deram voz às periferias, às comunidades tradicionais, às resistências do nosso povo. Mas, apesar dessa presença histórica, o reconhecimento econômico e autoral ainda não acompanha essa contribuição. O relatório de 2026 aponta avanços que precisam ser registrados, quando demonstra um crescimento significativo no número de mulheres cadastradas a considerar. 2024, 13 mil mulheres cadastradas como autora, intérpretes, musicista, acompanhantes, produtoras fonográficas, versionistas e editoras. 2025 foram mais 54 mil mulheres cadastradas e a gestão coletiva distribuiu mais de 1 bilhão em direitos autorais destinados às mulheres, representando um aumento de 33%. No entanto, senhor presidente, os mesmos dados revelam que a desigualdade persiste. A participação feminina no rendimento de direitos autorais ainda é desproporcional, evidenciando que o mercado da música continua reproduzindo desigualdades estruturais de gênero. A considerar os dados do relatório ECAD 2026, apenas com 6% dos titulares representados pelos direitos autorais. Não basta que as mulheres cantem, é fundamental que elas sejam reconhecidas como autoras, que tenham seus direitos garantidos e que recebam de forma justa pelo seu trabalho. Estamos falando de cidadania cultural, de economia criativa e de justiça social. Nada nos foi dado, tudo foi conquistado com luta. E é essa luta que continua a mover as mulheres brasileiras, inclusive no campo da cultura. Por isso, esta tribuna precisa ecoar um compromisso. É fundamental avançarmos em políticas públicas que promovam a equidade de gênero no setor musical. Precisamos fortalecer mecanismos de fomento, ampliar o acesso à formação e garantir transparência e justiça na distribuição dos direitos autorais. Os dados apresentados pelo ECAD não podem ser apenas um retrato da desigualdade. Eles devem servir como instrumento de transformação, orientação, ações concretas do Estado brasileiro para corrigir distorções históricas. Senhoras e senhores, valorizar as mulheres na música é valorizar a própria identidade cultural do Brasil, é reconhecer que não há desenvolvimento sem igualdade, nem democracia cultural sem justiça. Seguiremos firmes na defesa de uma cultura mais justa, mais inclusiva e verdadeiramente representativa da diversidade do nosso povo. O mundo negro que se encontra nesse contexto é um dos mais prejudicados, por isso a minha voz aqui, porque conhecemos muitas mulheres famosas, cantoras, e que não têm o mesmo tratamento como se dá aos cantores, os homens cantores. E é por isso que eu trago a essa tribuna, como envolvida com a cultura, não só do meu estado, mas a cultura brasileira. E o cântico tem, para mim, uma missão fundamental, porque ele fala à alma, ele fala ao coração. E como uma mulher evangélica, nós sabemos que o cântico é fundamental, ele soa no nosso coração, nas nossas mentes, transforma-nos. Então, os trabalhadores e trabalhadoras, independente de sua classe, da sua categoria, no segmento de cântico, merecem a nossa atenção. Peço divulgação deste pronunciamento no meio de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Obrigado, deputado Glauber Braga. Presidente, obrigado. Só para registrar, estou de volta. Primeira sessão legislativa, depois de 6 meses de injusta suspensão, e eu já quero começar trazendo uma denúncia importante relacionada ao orçamento secreto, que eu estou, inclusive, peticionando ao Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão da Polícia Federal determinando que a senhora Fialec
conhecida como Tuca, fosse afastada de qualquer manejo de emendas parlamentares, mais especificamente do orçamento secreto. E eu recebi uma denúncia essa que formulo agora ao Supremo Tribunal Federal, que ela segue exercendo esse papel, e a denúncia diz que o faz agora do gabinete do vice-presidente da Câmara dos Deputados. A denúncia recebida foi do dia 15 de maio e depois, e alguns dias do mês de junho. Se isso de fato estiver acontecendo e a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, que determinou essa investigação, a Polícia Federal, chegar à conclusão de que se trata de um fato, nós estamos requerendo ao Supremo que adote todas as medidas cabíveis para que se restabeleça aquilo que foi determinado numa decisão judicial e que estaria sendo descumprido pelo Parlamento brasileiro. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo concedido e espero que a Polícia Federal e o Supremo imediatamente tomem as iniciativas que são adequadas para que essa ilegalidade não perdure e que o vice-presidente da Câmara dos Deputados seja questionado se a denúncia que o nosso mandato recebeu é verdadeira e se existe ainda a operadora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fazendo com que o orçamento secreto continue sendo operado na Câmara dos Deputados. Voltei, presidente. Muito obrigado. Palavra do deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente Charles. Viva São João, viva o povo de Campina Grande, seus estudantes, mais do que de direito, operadores de um Brasil mais justo, igualitário e soberano. Bem-vindos. Senhor presidente, Donald Trump anuncia, junto com as autoridades do Irã, um possível acordo de paz. É bom a gente sempre ter cautela quando fala disso, porque o complexo industrial militar, notadamente nos Estados Unidos, precisa das guerras para se alimentar. Então, na verdade, Trump enfrenta problemas internos sérios, tende a perder as eleições parlamentares de novembro, está com uma aprovação em franco declínio, muito contestado, inclusive, pela sua aventura expansionista no Irã. A maioria da população norte-americana não aceita isso e, obviamente, as atrocidades e truculências da polícia de imigração sob seu comando, inclusive com várias delegações da Copa do Mundo. Essa noite mesmo vi a revista dos jogadores do Uruguai com cães farejadores, uma coisa absurda, não tem nada a ver com espírito esportivo preconizado pela Copa do Mundo e desprezado não só por Trump, mas muitas vezes pela própria FIFA. Pois bem, eles anunciam no memorando que Benjamin Netanyahu, de Israel, faz questão de dizer que não assinou e vai continuar bombardeando e ocupando o Líbano. Ele diz, entre outros pontos, esse memorando a ser assinado em Genebra na sexta-feira que vem: cessar-fogo imediato e permanente em todas as frentes, incluindo o Líbano. Não é o que o governo de Israel está fazendo. Compromisso norte-americano não interferir nos assuntos internos do Irã. Curiosamente, ele que classifica o Irã como Estado terrorista. Isso não vale para a Venezuela, não vale para Cuba, não vale para a Groenlândia, não vale para lugar nenhum do mundo. Fim do bloqueio naval e reabertura total do Estreito de Hormuz em 30 dias. Saída militar dos Estados Unidos das áreas ao redor do Irã, sem envio de novas tropas e sanções ao país persa, incluindo seu petróleo, por óbvio. 300 milhões de dólares em financiamento reconstrutivo pelos Estados Unidos e seus aliados para o Irã. 60 dias de negociações para um acordo final focado na revisão do programa nuclear do Irã e no amplo alívio das sanções.
relançamento de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. Ora, o resultado disso, o Irã vai emergir mais forte, mantido como poderoso influenciador regional, seu regime não se alterou, vem o Ayatollah 1, 2, 3, tem um forte viés autoritário, o que não autoriza um país a 10 mil quilômetros de lá invadir, matar dirigentes, matar crianças numa escola, isso é fantástico. Então, por outro lado, os Estados Unidos, que alguns aqui veneram, em seu atual incumbente, ele mostra-se um tigre de papel, o deputado Glauber. Os arroubos, inclusive contra o Brasil, de Trump, não vão prosperar. Hoje, pesquisa Quest dessa semana, só 22% da população brasileira, e ainda é muito, vem com positividade o governo Trump. Será que são esses 22% que a extrema-direita pretende ver representada? Não dá. Soberania nacional, justiça, igualdade, democracia, sempre. Obrigado, deputado Chico Alencar. Deputado Paulão, seguido o deputado Marcel Van Hatten. Mais um minuto, deputado Glauber. Presidente, retorno hoje ao exercício do mandato e vocês não podem imaginar a alegria que é estar aqui nesse momento, nesse espaço. Nos dias 5 de maio e 12 de junho de 2026, fui informado por um servidor da Câmara dos Deputados de que a investigada Mariângela Fialec continua a operar o esquema das emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. As informações são de que a servidora está atendendo parlamentares para a operacionalização dessas emendas diretamente do gabinete do vice-presidente da Câmara. Eu estou encaminhando hoje uma petição ao ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal, para que a investigação dessas informações sejam realizadas e que, se fato for confirmado que isso está acontecendo, que aqueles que estão descumprindo a decisão judicial e continuando com a prática nefasta do orçamento secreto sejam devidamente responsabilizados. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!